acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje refletiremos sobre o Evangelho de Marcos, que nos apresentam duas pequenas parábolas: a parábola da semente que cresce por si só e a parábola do grão de mostarda. Esta passagem está na primeira parte do livro do Evangelho segundo Marcos, que corresponde ao período de pregação de Jesus no território da Galileia, do capítulo 1 até o capítulo 6 deste Evangelho. Nesse transcurso, o evangelista nos apresenta alguns milagres de cura e libertação de endemoniados. Fala também sobre a escolha dos discípulos e a importante narrativa em que Jesus apresenta a sua família como sendo todos os que fazem a vontade de Deus. No capítulo 4, temos o que chamamos de ciclo das parábolas em que Jesus ensina seus discípulos e seus novos irmãos e irmãs sobre o reino de Deus e seus valores. Em síntese, as parábolas que ouvimos no Evangelho de hoje falam sobre a beleza do reino de Deus e como ele cresce silenciosa e misteriosamente em nosso meio. Pequenos gestos como lançar a semente, por menor que esta seja, conta com a graça do agir de Deus, que faz surgir frutos inimagináveis do seu reino de justiça e paz. Mas hoje gostaria de chamar a atenção para os elementos utilizados por Jesus para compor estas duas parábolas e, assim, apresentar esse importante ensinamento sobre o reino de Deus. Para falar do reino, Jesus toma emprestado as imagens do ecossistema que o rodeia. Isto é muito comum nas narrativas das parábolas elaboradas por Jesus em seus discursos. Lembremos que ele está na Galileia, onde as lavouras de trigo eram muito comuns, e também a presença da mostarda, principalmente em lugares quentes como nas margens do lago da Galileia e do Rio Jordão. Percebamos que, de acordo com os discursos de Jesus, as relações cotidianas do ecossistema contêm preciosos ensinamentos sobre o reino de Deus. O ciclo das plantas, seu germinar, crescer, florescer e produzir frutos. A relação entre a flora e a fauna, os pássaros que fazem sua morada em um ramo de um arbusto. A criação fala de Deus e fala também do seu reino. Nós vivenciamos tempos em que a destruição ambiental extrapolou todos os limites aceitáveis e estamos nos acostumando a este trágico cenário. Aqueles e aquelas que levantam sua voz em defesa da preservação socioambiental são desacreditados por nossas lideranças políticas, difamados e colocados como inimigos da sociedade e do desenvolvimento econômico. Levados acriticamente por essa visão de desenvolvimento político-econômico à custa da preservação socioambiental, negamos nossa identidade, nosso ser família de Jesus. Pois a identidade cristã, o ser família de Jesus, significa estar em comunhão com seus valores, sermos como nosso Mestre, defensores da vida e da vida para todos. Com a perda da natureza e das suas dinâmicas, perdemos também o acesso para compreender Deus e o seu reino. Se perdemos a natureza, não seremos capazes sequer de compreender o Evangelho de hoje, pois se não somos habituados a contemplar a germinação de uma semente, como seremos capazes de compreender e reconhecer a germinação do reino de Deus no meio de nós? Nesse sentido, o Papa Francisco nos ajuda a refletir. Ele nos fala em sua encíclica Laudato Si, no número 33. Por nossa causa, milhares de espécies já não darão glórias a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria mensagem. Não temos o direito de fazê-lo. Que estas pequenas parábolas do Evangelho de hoje
sobre a misteriosa beleza da semente que, a seu tempo, germina e produz frutos, e a potencialidade de uma pequena semente de mostarda, a menor de todas, como nos diz Marcos, que ao germinar produz um grandioso arbusto. Que elas nos ajudem neste dia a converter nosso coração para a preservação socioambiental e a aprender de toda a criação os mistérios da presença do Reino de Deus no meio de nós. Que assim seja.